Graça e paz, meus queridos irmãos, passando para compartilhar com os irmãos a pastoral de hoje. Eu espero que os irmãos estejam todos muito bem. E o texto que eu selecionei para a nossa reflexão, nós encontramos aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e versos 3 e 4. É um texto muito conhecido nosso, muito conhecido da igreja, mas muito próprio para este momento. E nos diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Meus irmãos, esse texto, ele nos apresenta algumas grandes verdades. E a primeira delas, que eu quero destacar para os irmãos, é que sim, nós vamos sim passar por momentos de tribulação, de aflição, de muito sofrimento nesta vida. Assim nos alertou o Senhor Jesus Cristo, quando disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A grande questão que nós levantamos nesse texto é o seguinte: se Deus é um Deus tão poderoso, é um Deus tão amoroso, por que é que Deus nos permite passar por momentos como esses que nós estamos vivendo agora? Momentos de dúvida, momentos de apreensão, de muita dor e de muito sofrimento. E a resposta está no próprio texto, irmãos. Deus permite que nós passemos por tudo isso porque Ele quer que nós o conheçamos como o Pai das misericórdias. Isso significa dizer que Deus, Ele não está alheio à nossa causa. Deus, Ele nos ama. Ele está querendo nos dizer aqui com esse texto que Ele se enche de compaixão por nós e vem ao nosso encontro. É aquela ideia, irmãos, do bom samaritano, que viu aquele homem que caiu nas mãos de assaltantes, estava ali à beira do caminho, padecendo aquela situação, e o bom samaritano foi lá, pegou aquele homem, tratou as suas feridas, levou aquele homem para uma hospedaria e ainda providenciou tudo aquilo que ele precisava. Assim também é o nosso Deus. O nosso Deus permite que tudo isso aconteça, que nós venhamos a padecer situações como esta, porque Ele quer que nós o conheçamos como o Deus de todas as consolações. É aquela ideia, irmãos, de que somente Deus realmente vai nos consolar verdadeiramente. É como alguém quando está em luto. Não adianta nós chegarmos ali com qualquer que seja a palavra, somente Deus naquele momento pode verdadeiramente consolar aquela pessoa. Porque qualquer que seja a situação que estejamos vivendo, Deus, Ele vai saber nos consolar, porque Ele é o Deus de todas as consolações. É aquela ideia de Agar, por exemplo, quando saiu da casa de Abraão com Ismael, e andando ali pelo deserto, de repente faltou o pão, faltou a água, ela não tinha mais o que fazer, deixou aquele rapaz debaixo de um arbusto e foi para uma certa distância para não ver aquele rapaz morrer. Mas Deus contemplou aquele quadro, foi ao encontro de Agar e consolou Agar e providenciou para ela e para Ismael tudo aquilo que eles precisavam. Esse é o nosso Deus. A outra grande verdade que nós encontramos aqui é que Deus permite que tudo isso aconteça para que nós sejamos consolados e que também venhamos a visitar a vida de outras pessoas que estão passando por um momento de aflição e tribulação, para consolarmos essas pessoas com a consolação com a qual também nós estamos sendo consolados por Deus. Meus irmãos, isso aí é amor em ação. Isso aí é caridade pura. É assim que Deus quer que nós vivamos. E é por isso que Ele vai permitindo que nós passemos por essas situações, porque nós vamos consolando outras pessoas, como também vamos recebendo o consolo que vem das outras pessoas, porque é Deus que providencia tudo isso para nós. E assim nós vamos sendo consolados por Deus. Esse consolo que Deus traz para a nossa vida, para que nós também cheguemos junto de outras pessoas, é fé em ação. É fé na horizontal, porque quando nós falamos em fé, parece que nós pensamos sempre assim em coisas que são coisas celestiais, coisas divinas, mas é a fé em direção ao próximo. Por isso, irmãos, esse nosso Deus realmente ele é tremendo. E Ele permite que tudo isso aconteça para que nós tenhamos essa última lição que nós queremos tirar aqui desse texto. Como nos diz o versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus permite que tudo isso aconteça para que nós bendigamos ao Senhor, para que nós louvemos a Deus e glorifiquemos o seu nome. Por isso, irmãos, se nós tivermos Jesus ao nosso lado, certamente esse Deus maravilhoso vai estar presente na nossa vida, Ele vai estar nos consolando, as suas misericórdias estarão sempre presentes
junto com a gente em toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo. Ele não vai permitir que nenhuma provação, nenhuma situação que nós não possamos suportar sobrevenha sobre a nossa vida. Não, pelo contrário. Antes ele vai estar ao nosso lado, nos ajudando em tudo. Ele vai vir ao nosso encontro. Ele vai vir nos socorrer. E é essa a grande promessa de Deus para as nossas vidas hoje. E eu quero concluir esta palavra, louvando com este louvor, que também é um louvor muito conhecido da igreja, Os Sonhos de Deus, que diz assim: eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença para me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Que Deus nos faça prosperar, irmãos, em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os irmãos e logo mais estaremos juntos mais uma vez.